Boa noite, meus amigos. Sexta-feira, olha, uma ponta. Sexta-feira estamos juntos mais uma e hoje finalizando a semana. Nós vamos ter lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Faço aí uns 10, 15, 20 minutos de live. Nada muito longo, porque ninguém merece também, né? Ficar ouvindo a Ana Paula esse tempo todo. Bem, meus amigos. O povo quer falar. Isso é fato. Ficou comprovado nessa semana que nós fizemos todas essas lives. E aqui você tem voz. Você não é escutado por outros jornalistas? Você não tem voz em outras mídias? Então vem para cá. Tem alguma reclamação? Reclame aqui. Reclame para nós. Coloque aqui os seus comentários. Pode ter certeza que eu vou ler. E como todos os dias que eu inicio a live, eu inicio falando da live anterior, do dia de ontem, os comentários que ficaram durante o dia. O Dani Ott, ele disse o seguinte: a máfia da saúde em ação, infelizmente. A Clara Salvagnano Bibi diz o seguinte: os vereadores não falaram que o servidor público é valorizado? Médicos não são servidores públicos? Ela está se referindo aos médicos estar sem salários, que foi a carta aberta que eu li depois que eu encerrei a live. Eu recebi esta carta aberta e fiz uma outra live com uma notícia urgente. O Paulo Rogério Lanfranchi diz o seguinte: boa noite, Ana Paula. A terceirização, infelizmente, não dá certo. Eles vão embora e deixam a dívida trabalhista para a prefeitura pagar. Em Caçapava acontece o mesmo. Sempre as OS deixam dívidas. A Gislaine fala o seguinte: Saúde fez sua mudança e atingiu a todos. Muitos estão sem emprego até hoje. O José Francisco Teixeira Santos diz, #Saúde nunca mais. Reginaldo Silva: infelizmente o povo está pagando as dívidas pelas besteiras que esse atual prefeito tem feito. Fora a saúde. Adriana Paula Santos: misericórdia, mas a Avenida do Povo já está sendo arrumada. Prefeito sem noção. O Carlos de Freitas diz o seguinte: será que o salário do prefeito e dos vereadores estão atrasados também? Com certeza não está. Esse é o pior prefeito de Taubaté. Geraldo Faria: dinheirinho tem, pois a verba é carimbada. Quem recebeu e não repassou é caso de Polícia Federal e CGU. Celso Vanzella: vergonha, não tem um único serviço municipal funcionando corretamente em Taubaté, por incompetência do Saúde. José Benedito Duarte: esse é o governo municipal de Saúde. E agora, novamente tocando num assunto que nós estamos desde segunda-feira falando e ainda não foi resolvido, mas o munícipe já está sofrendo há mais de 3 meses. O Nunes disse que ainda a rua Arthur Vieira, que é a rua do Centro Pop, um órgão público, ainda continua sem iluminação, sem a troca da lâmpada. A dona Rosália do Belém, da rua Diácono Ângelo Victal, ainda está sem energia, ainda não foi feita a manutenção e a troca da lâmpada. Bem, vamos às pautas de hoje. Recebi também hoje na redação sobre doação de terreno. Do que eu estou falando, eu vou ler o que me foi enviado. Esplanada Independência. Nós, moradores do bairro da Esplanada Independência, temos acompanhado há alguns meses uma movimentação o tanto quanto estranha que está acontecendo. Na esquina Rua Afonso Negreiros com a esquina Adolfo Moreira, existe uma área que já foi votada e aprovada pela Câmara dos Vereadores para se tornar uma área de lazer, na qual já até possui nome da futura praça. E a movimentação estranha é que, um pouco mais de um mês, foi instalado um poste de energia e vemos isso, fomos indagar por qual razão estava sendo instalado. E a pessoa que estava acompanhando a entrega da instalação do poste nos disse que esta área foi cedida para a construção de casas populares para algumas pessoas que recentemente foram atingidas pelas chuvas.
E após algumas semanas, caminhões da prefeitura estavam descarregando materiais para construção, tijolos e areia. É sabido pelos moradores do bairro que uma das administrações de Taubaté fez exatamente a mesma coisa e doou estes mesmos terrenos para a construção de casas populares. E, como na época foi burlado todo o procedimento legislativo para a doação, fica aí o questionamento para a administração executiva e legislativa da cidade. Quais os critérios para a doação de áreas para a construção de casas populares? Existe uma lista de prioridade? Quem são as pessoas que esperam na fila por moradia? Foi seguida esta lista? Bem, meus amigos, vamos lá. Essa lei que foi aprovada da doação dessa área para a construção de uma área verde, de uma praça, é a lei número 5.577, de 8 de setembro de 2020, que foi destinada à área de lazer Juliana Guild Pereira da Silva, uma jornalista que faleceu num acidente de carro. Essa foi votado na Câmara Municipal, essa lei, foi doada essa área, e agora está sendo doada, aparentemente, supostamente, para... Opa, os comentários não estão aparecendo hoje, por quê? Para a doação dessas casas populares. Enfim, o que está acontecendo, nós todos já sabemos. Mas nós precisamos, na verdade, ter certeza, né? Não adianta apenas ter suposições. No entanto, os órgãos fiscalizadores, principalmente os 19 vereadores, têm por obrigação fiscalizar e entender e nos trazer as informações do que está acontecendo hoje nessa área que foi doada e, infelizmente, causa espanto para a população e a população questionando. E não tem que questionar mesmo. Ela está cuidando da vizinhança dela, está cuidando da redondeza dela, e tem que questionar mesmo. Bem, dá bom dia a todos que estão entrando na live aqui, conversando comigo. Um abraço para o Mauricio, um abraço aqui para minha amiga Clara. Tem algumas notificações hoje, o Facebook está judiando de mim, porque tem algumas notificações que não estão aparecendo. Vamos lá. Dando sequência aqui à live e às reclamações do dia, nós tivemos uma matéria também muito interessante durante o dia, na edição... Oi, Nelson Ferreira, tudo bem? Boa noite. Na edição do dia, do jornal O Voz do Vale, que sou eu que escrevo a coluna Aprende Aqui com a Titia, que foi sobre as doações dos tablets, que foi sobre a licitação dos tablets, que foi suspensa. Se você tem curiosidade, se você quer entender o que aconteceu, para que acontecesse essa suspensão dessa licitação dos tablets, essa licitação milionária, porque foi uma licitação milionária de 27 milhões, acesse o jornal Voz do Vale, leia a matéria na íntegra, porque eu digo lá na minha conclusão, olá, Viana, boa noite, na minha conclusão, além de apontar eventual descumprimento do que foi determinado por esta corte, também questiona a incoerência na estimativa de preço em relação à formação de profissionais, bem na sua precificação da equipe técnica. Gente, tem muita coisa, foram 17 apontamentos. E na minha conclusão, eu digo a incompetência técnica. Oi, Heloísa, que saudade! A incompetência técnica da atual gestão causa sérios prejuízos para a educação. E quando nós falamos de prejuízo para a educação, nós falamos de prejuízo a longo prazo, pois a sociedade taubatiana vai colher isso futuramente. Vai colher com certeza, porque a educação, nós não pensamos no imediato, nós pensamos no futuro, porque é a longo prazo. Também tivemos aí uma... Eu acho interessante quando eu leio algumas matérias e vejo aqueles que seriam para defender o povo não fazer. Do que eu estou
falando agora. Encerrando aí dos tablets, porque ontem eu já fiz uma live, eu quero falar agora sobre a taxa de iluminação pública. O vereador Diego Fonseca, ele entrou com um projeto de lei para suspender. Ele entrou com um projeto na Câmara Municipal para suspender a cobrança da taxa de iluminação pública. Por quê? Porque nós já estamos aí há 7 meses. 7 meses sem a manutenção da energia e a taxa continua sendo cobrada. No entanto, a Comissão de Justiça e Redação, os dois primeiros vereadores a votar, que foi o governista Dentinho, do União, e o Marcelo Macedo, do MDB, se manifestaram no mês de março contra a proposta de suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública, o que já seria suficiente para formar a maioria e barrar o projeto. Pelo regimento interno, os textos que recebem parecer contrário da comissão são arquivados. No entanto, 40 dias depois, o vereador Marcelo Macedo, ele alterou o seu voto e votou a favor do projeto que foi aprovado pela comissão. Agora ele segue na Comissão de Finanças, de Orçamento, segue os trâmites normais. Por que eu contei isso para vocês? Já não era nem para ter ficado sem a empresa para fazer essa manutenção na cidade, deixar a cidade nesse estado que está hoje de apagão. Não era nem para ter acontecido isso. Os funcionários que lá se encontravam, o ex-secretário, que agora é um secretário adjunto, o senhor Alexandre Magno, e o diretor, que é o senhor Eduardo Braga, eles fazem isso há muito tempo. Eles fazem essa licitação há muito tempo, desde 2015, quando foi implantada a cobrança da taxa de iluminação pública, porque foi atribuído aos municípios essa responsabilidade. Então, qual que é a justificativa que eu ainda não entendi? Qual é a justificativa para ter erros na licitação? Erros no edital? Eu ainda não entendi. Porque nós não estamos falando de funcionários novos que não sabiam fazer a licitação. O que aconteceu? O funcionário fez de uma forma e aí, no meio do caminho, mudou, ou seguiu ordens, ou o que aconteceu? Porque vai falar para mim que o funcionário e o secretário não sabiam fazer esse edital para essa licitação, se já foram feitos tantas vezes, não dava para dar Ctrl+C, Ctrl+V? Eu queria entender isso, porque eu não entendi até agora essa situação. Pois bem, não era para ter ficado sem. Ficou. O contrato venceu em outubro de 2022. Outubro de 2022. Tá bom. Até agora, fez um outro edital que foi suspenso pelo Tribunal de Contas, eu já falei para vocês. Aí fizeram uma licitaçãozinha de 100 mil reais por 45 dias. Só que a outra licitação, se não me engano, ela estava beirando 8 milhões. Por quê? Por que estava beirando 8 milhões? O que aconteceu que valorizou tanto assim? Foi barrado. Nós estamos aguardando. Só que nesse período, 17 milhões, isso, Viana, obrigada. A Viana está falando aqui que são 17 milhões de arrecadação com a taxa de luz no último mês. E cadê esse dinheiro? Exatamente, cadê esse dinheiro com a arrecadação? 17 milhões foram arrecadados segundo a Maria Viana. Gente, peraí. Aí nós estamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses, vamos lá. 7 meses. 17 milhões. Não tem iluminação. Fez 2 editais que não deu certo. Aí fez uma licitação menor, quem está fazendo manutenção é o servidor. Não tem empresa fazendo a manutenção. E aí, acho que, não sei qual a intenção, exoneraram o diretor, o Eduardo Alves Braga, exoneraram o diretor, rebaixaram o secretário. Aí eu fico pensando, será que precisa de uma justificativa? Precisa de um Marte para crucificar?
É o servidor, não é o servidor? Seguiu ordens? O que está acontecendo nisso? É algo que eu não consigo entender. Porque eu poderia, como eu falo em outros vídeos meus, falta de capacidade técnica, mas não. Isso não cabe a esse contrato. Porque eu estou falando de 2 servidores que já fizeram isso outras vezes, outros anos. E por que não fez a mesma coisa para poder funcionar? Por que deixou as cidades escuras? Qual a justificativa? A titia aqui quer saber. Conta para mim. E você, eu quero abrir um parênteses aqui, bem grande, com letras maiúsculas. Se eu pudesse, eu colocava aqui, como diz a minha filha, não escreve letras maiúsculas, mãe, que a senhora está gritando. Eu nem sabia disso, fui aprender com ela. Mas se eu pudesse, eu colocava em letras maiúsculas aqui, mais um parênteses bem grande. Servidor público que não denuncia atos ilícitos, servidor público que se cala diante da ilicitude, ele está prevaricando. É função, é obrigação do servidor público denunciar atos ilícitos. Ai, mas eu tenho medo de perseguição. Você tem como denunciar anônimo, você tem como denunciar e se proteger. Eu tô aqui, se precisar da minha ajuda, só me procurar. Porque alguma coisa está errado nesse processo. Isso eu posso ter certeza. Ó, perguntando se não tem live, eu estou no ar. Então, não é possível, eu não consigo compactuar dessa situação e aceitar. Eu sou servidora pública licenciada. Estou licenciada sim, para exercer minha outra função, que é de jornalismo. Eu tenho mais 4 ou 5 profissões também. Aí, a Maria Viana perguntou aqui, vai denunciar e perder a boquinha? Maria Viana, questão de escolha. Cadeia e salvação e chifre é individual. A gente não compartilha. Não é? São 3 coisas que são individuais. Não é? Cadeia, salvação e chifre é individual. É questão de escolha. O que você quer? Né? Qual que é a atitude que você quer ter? E como tá cheio de caroço, né? Cheio de caroço nesse angu aí, chamado, né? Esse grande angu chamado Prefeitura Municipal de Taubaté, tem agora as doações de terrenos. Foi dito na Câmara Municipal que teve doação de terreno sem passar pela Câmara, sessão de área sem passar pela Câmara Municipal, e agora doação de terreno que já tinha uma lei, já tinha nome, já estava tudo certo para ser uma praça. E, salvo engano, já aconteceu doação, como está escrito aqui, em outra gestão dessa área, e o Ministério Público interviu e teve que retroceder. Então, está cometendo o mesmo erro, a mesma situação. Então, não pode falar que não sabia. Não pode falar que não sabia. Não pode fazer carinha de paisagem. Ou pode? Pode, né? Hoje em dia, tudo pode. Bem, meus amigos, eu fico muito feliz de estar todos os dias abrindo aqui o meu canal para vocês, né? O Nelson Ferreira fala, kkk, Maria Viana, o gato comeu os taubatianos, estão milionários. Pode ser. Pode ser que os gatos comeram mesmo, só que nós não podemos nos calar, porque senão os ratos vão continuar fazendo a festa. Vou te pedir um favor, pois a sua voz chega a muita gente. Estamos aqui para isso. Vamos continuar aqui e aos poucos nós vamos aumentando. Eu sei que as pessoas têm medo, gente. Eu sei que as pessoas têm medo, têm receio de falar. Então, você pode me chamar no WhatsApp, você pode colocar as suas denúncias no WhatsApp, que eu venho e leio para vocês. Eu leio aqui, não coloco nome, preservo o princípio, mas eu preciso que vocês conversem comigo e falem comigo e conte as suas dores. Conte o que está acontecendo, conte o que machuca vocês nesse momento no município de Taubaté. Porque a sua dor é minha dor, pode ter certeza disso. Eu moro na mesma cidade que vocês. O que não dá,
O que não tem condição é de nós nos calarmos ou de vocês usarem meios de comunicação que vão fazer uma peneira. Vão fazer uma peneira do que vai para o ar e do que não vai para o ar. Isso é que nós não podemos. Alguns estão milionários mesmo, Nelson Ferreira, e a nossas custas. A Maria Viana falando aqui. Exatamente, estão milionários mesmo e às nossas custas. Bem, meus amigos, hoje é sexta-feira. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Se aparecer alguma notícia urgente no final de semana, eu coloco. Quero chamar vocês, convidar vocês para ler o jornal Voz do Vale. A coluna Aprende Aqui com a Titia. Lá tem todo o despacho do Tribunal de Contas, falando o que realmente aconteceu nessa suspensão desta licitação milionária, dessa farra dos tablets. Então, vocês podem acessar o site do Tribunal de Contas, assim como também eu convido vocês para acompanhar o quadro Aprende Aqui com a Titia. Hoje ainda eu vou colocar mais um vídeo no ar de mais uma denúncia, de mais uma vergonha acontecendo. Então, não perca. Vem para cá, reclama aqui comigo se você tem a sua reclamação, porque aqui você tem voz. E a titia aqui, ela vai, mas ela volta com certeza.